O espelho tem dois significados, o objetivo e um subjetivo. Segundo o dicionário, o espelho é uma superfície lisa e muito polida, capaz de refletir a luz e as imagens de objetos e pessoas. De acordo com a subjetividade inerente à vida e à transposição que fazemos dos objetos para o nosso imaginário, o espelho carrega uma simbologia heterogénea entre culturas. Espelho é símbolo de pureza, de verdade, de sinceridade, assim como um sinal de sabedoria, conhecimento e iluminação nas tradições orientais. Nas lendas e histórias de fadas, os espelhos mágicos têm uma função adivinhatória de prever o futuro. As pessoas japonesas acreditam que o espírito humano atravessa um espelho quando olhamos para ele. Na Idade Média, o espelho tanto era objeto de luxo, de vaidade, como de revelação de verdade presente no outro. Nos séculos seguintes, o espelho ganhou novas dimensões e metamorfoseou-se conforme a simbologia literária, estética e filosófica em vigor. Olá, meu nome é Catarina e hoje vamos falar da simbologia do espelho nas variadas artes. O espelho carrega consigo uma simbologia distinta consoante a época, consoante a cultura em que vivemos, mas um facto curioso é que autores como Virginia Woolf, Fanon, Lacan falavam do lado construtivo, mas também do lado destrutivo do espelho. E se pensarmos num lado destrutivo do espelho, sabemos que o que é, por exemplo, ver um animal olhar-se ao espelho pela primeira vez. Muitas vezes é curiosidade, demonstra curiosidade, outras vezes demonstra medo. Vê naquele espelho um inimigo, algo que tem de combater, porque não está habituado à sua presença. E uma das grandes vozes da literatura universal, Jorge Luís Borges, a irmã dele confessou ao público que Luís Borges ele tinha muito medo de espelhos quando era criança, por causa do elemento volitivo, ambíguo que o espelho poderia trazer. Aquela alteridade que uma criança por vezes não compreendia, e Luís Borges tinha medo em criança que aquele espelho que ele mirava, que se refletia, que tivesse vontade própria e que, no fundo, em vez de espelhar somente o que ele era, criasse algo que ele não queria, ou começasse a formular hipóteses, formas e conteúdos nunca antes imaginados, e por isso a novidade, a surpresa trazem medo. E se nós pensarmos no espelho na literatura, vemos que o espelho é um símbolo que aparece nos livros, mas a literatura também é um espelho na nossa realidade. Algo que não podemos esquecer, todavia, é que a literatura pode servir como espelho. É facto. Mas nem sempre foi assim. Um espelho tão límpido, tão nítido, acabado de polir ou de limpar. Porque em muitas alturas da nossa história literária, a história literária é facto que andou sempre de mãos dadas com a história física, com o contexto sociológico, político, económico, e por isso autores como Cervantes, quando escrevem Dom Quixote é um livro de codificações, um livro que tem uma crítica e uma análise social tão densa que é preciso ser premiada de códigos e de metáforas para que a censura não arrebate esta novidade literária na época. E por isso nós aqui vemos a literatura, por exemplo, em Dom Quixote, como um espelho da realidade, mas um espelho partido, um espelho sujo, um espelho que precisa de ser cuidado para que possamos compreendê-lo e ver naquele espelho a imagem da realidade. Hoje em dia temos muita sorte aqui no Ocidente de poder escrever, não sobre tudo, porque não podemos sempre passar a linha, o limite da liberdade dos outros, mas temos muito mais liberdade para poder ser um espelho, a literatura ser um espelho da realidade. A verdade é que, por mais que se pense assim, ainda há muita coisa para melhorar. E neste vídeo não vai ser uma crítica às editoras ou ao mercado jornalístico enquanto espelho da realidade, mas sim mostrar-vos que na literatura, assim como na pintura, até no cinema,
O espelho carrega uma simbologia, para além de poética, lindíssima e muito pertencente à nossa categoria enquanto pessoas, à nossa condição humana. O espelho é muito mais do que a nossa imagem, o espelho é, acima de tudo, transformação. Em 1953, o crítico literário Meyer Abram Adams publica um livro intitulado The Mirror and the Lamp, Romantic Theory and the Critical Tradition, no qual traça a distinção entre literatura romântica e literatura clássica. Para ele, a literatura clássica seria aquela que se predispõe a imitar a realidade. E então seria um espelho da realidade, não a alterando, não a confrontando, não a reformulando. Já a literatura romântica seria uma nova forma de ver a realidade. Seria um espelho com molduras próprias, com metamorfoses específicas. E, portanto, é a partir desta ideia de literatura clássica e literatura romântica que nós vamos seguir agora a nossa linha de pensamento. Não esquecer que isto é só uma visão de um crítico literário e eu vou utilizá-la meramente aspectos simbólicos, porque acho interessante, por vezes, ir buscar algumas teorias para mostrar que tudo está interconectado. E a verdade é que nós falamos aqui de uma literatura romântica, como o autor fala, uma literatura que tem luminosidade própria. Uma literatura que quase que é como um candeeiro no escuro. Reflete uma imagem, mas cria formas para além dela. E cria alternativas para o que nós achamos que é a forma exata das coisas. Then she turns to those liars, the candles and the moon. Então ela se vira para aquelas mentirosas, a vela e a lua. Este é um verso de um dos poemas mais icónicos de Sylvia Plath, o seu poema Mirror. Porque é que eu trouxe este poema? Porque eu acabei de vos falar da ideia da literatura romântica enquanto um extravasar do espelho que imita meramente a realidade. E o autor, quando fala da literatura romântica, como eu vos disse, ele fala de uma vela, ou de uma lâmpada que contorna as formas que consideramos normais. E este poema de Sylvia Plath é um poema lindíssimo porque fala sobre a reflexão num espelho, reflexo, e a ideia de que um espelho ele é corroborador do que nós acreditamos até certo ponto. Neste poema da Sylvia Plath, o espelho imita a realidade de uma certa forma até surgir estas candles, estas velas e esta lua. Elas trazem a luminosidade. E se antes o espelho refletia apenas rostos moribundos, espalhados, inúmeros, depois com a luz passa a refletir um só rosto, o rosto da mulher que o mira. E com esta exatidão, limpidez, desta face oculta, antes oculta da mulher, a mulher sente que o mundo desaba a seus pés. E diz-nos no poema, e o sujeito poético é o próprio espelho, diz-nos que esta mulher deixa de ver um espelho e passa a ver um lago. Como Narciso, não é? À procura da imagem, à procura de uma imagem. E passando a ver um lago, ela vê necessariamente muitas outras coisas que não quer ver. Nestes 2 grupos de 9 versos, equivalente a 9 meses de gestação, este reflexo aguado na sombra do rio definha o passado e mostra o futuro que esta mulher não quer ver, que é o envelhecimento, é a idade a ir embora, é ela ver-se não como queria, mas como ela é. E é esta ideia de olharmos para uma face oposta à que queríamos ver que o poema de Sylvia Plath é tão icónico. Mas não é o único que traz esta vertente do espelho enquanto via transformadora daquilo que aprendemos como realidade. No filme Léo de 5 a 7 de Agnes Varda, a nossa protagonista, ela está com cancro
E sabendo dessa informação, ela faz toda uma viagem pedante pelas ruas de Paris. E neste filme há uma carga fortíssima, simbólica de espelhos. Ela vê espelhos por toda a cidade. Por todo o sítio onde ela vai, ela vê o seu lado oposto. E a verdade é que o espelho neste filme, este belíssimo filme, também implica transformação. Porque tanto em Sylvia Plath como em Agnes Varda, a finalidade do espelho aqui é mostrar que há uma passagem do tempo, seja aquele que traz a velhice, seja aquele que traz a doença. E essa é a confrontação que muitas vezes associamos de negativa ao espelho, que é, ele mostra-nos o melhor e o pior que há em nós. Mas essa percepção é subjetiva, é o lado subjetivo do espelho. Tanto em Plath como em Varda há uma codependência do espelho e da mulher. Há aqui, por exemplo, no poema, o facto de ela, quando deixa de olhar para o espelho e vê simplesmente o seu lado oposto no rio, ela vê um peixe. E este peixe é uma figura que a assusta, amedronta, porque ela não sabe qual é a funcionalidade e a finalidade daquele peixe. E o mesmo se pode dizer para Cleo quanto ao cancro no filme. E então há aqui uma metamorfose, uma transformação à luz da vela, à luz da luminosidade, que quando se olha para o espelho, num ato de muita luz, num ato de clareza absoluta, há uma confrontação com o inexplicável e com o lado que nem sempre queremos admitir que temos, que é o corrosível, corrompível, o efêmero. Mas podemos também falar desta temática de um ponto de vista de uma mulher racializada. Toy Derricotte é uma autora que não tem publicação aqui em Portugal, mas consegue encontrar alguns dos seus poemas na internet. E há um poema específico dela, que é o de Christmas Eve, The Dressing of My Mother, acho que é assim, The Christmas Eve, My Mother Dressing. E este poema é incrível porque o espelho também é a figura principal, mas é uma figura que traria um empoderamento se assim a sociedade o permitisse. Esta mulher, que é a mãe da nossa suposta poeta, do poema nunca podemos transpor para a vida das pessoas que escrevem, mas há esta filha que vê a sua mãe diante de um espelho na véspera de Natal, a maquilhar-se, a vestir-se como não se veste o ano inteiro. Esta mulher que é uma escrava, diz a filha. Uma escrava, uma mulher negra escrava, uma empregada, subserviente, eu não sei, mas o que passa neste poema é que aquele é o único dia de frente do espelho que ela pode olhar para si. E aqui o espelho já não é como nas outras duas mulheres, em que o espelho revela uma realidade que elas não querem ver. Neste caso, nesta mulher negra, o espelho é a única realidade que ela quer ver, porque é o único que naquele dia especial do ano a deixa ser o que ela deseja. Porque a vida, as partidas da vida, a crueldade da vida, ela já acontece fora do espelho. E o espelho não traz em si uma transformação em Toy Derricotte. O espelho aqui traz o eclipse de uma vida que não foi escolhida por ela. Não há um acordar da realidade, nem um imitar. Há uma oposição face àquilo que foi estabelecido, para melhor, claro. E, portanto, o espelho pode servir de amigo, pode servir de confidente, pode servir de ocultador. O espelho tem esta magia, especialmente ligado à figura da mulher. É que o espelho, segundo Umberto Eco, funciona como um demarcador da realidade e do imaginário. E nessa medida há aqui uma fronteira
que parece fazer passar as personagens de um lado para o outro, de uma margem para a outra. Tanto em Pled, como em Agnes Varda, como agora em Tori Derricotte, a mulher, quando olha ao espelho, ela passa uma fronteira, seja para o imaginário, seja para a realidade. No caso da mulher privilegiada, quando olha ao espelho, ela vê a imagem do outro lado, que é a realidade. Quando é a mulher negra, aqui racializada, ela quando olha ao espelho, ela prefere e tenta escapar para um imaginário. E esta dualidade ou dicotomia tinha de ser falada. Mas não são só estes exemplos que na literatura, na pintura, nos trazem uma reflexão sobre o espelho. Temos, por exemplo, Alice no País das Maravilhas e Através do Espelho, que são 2 livros do Lewis Carroll. Aqui a Alice, ela também sabe que é uma fronteira e a passagem para o mundo imaginário, ainda maior do que conhecia, faz pelo espelho. E, portanto, várias são as personagens criadas femininas, seja escrita por mulheres ou por homens, em que o espelho serviu de uma conexão fronteiriça entre uma terra e outra. E se há uma fronteira que tem de ser ultrapassada, cabe ao sujeito penetrá-la. E neste caso, nós, enquanto pessoas que leem, pessoas leitoras, temos a faculdade e muitas vezes até o ónus, já que estamos em contacto com esta fronteira entre o mundo real e o mundo imaginário, que se mesclam constantemente, porque a ficção ela também não é totalmente o imaginário. Nós somos as pessoas ativas que têm o ónus de penetrar essa fronteira e passar para o lado oposto. Tão curioso este vivenciamento da alteridade, o facto de nós podermos trespassar um tempo que não conhecemos, de uma época que não conhecemos, numa vida que não conhecemos, que é aquela que os autores e as autoras nos apresentam. Essa alteridade de experiência, quando passamos a fronteira a consumir qualquer obra de arte, é o que faz o ser humano continuar. A arte é aquela que mais facilmente nos sabe dar a mão. E constantemente, quando consumimos arte, estamos diante de um espelho. Mas o espelho não tem necessariamente de ser um reflexo e um espelhar real, fatídico, não é, da nossa realidade. Pode ser um meio, um motor de criação do ambiente totalmente novo, a partir, obviamente, dos traços que nos são já familiares. E quando eu falo desta ideia de o espelho criar uma ficcionalidade distinta, podemos pensar num quadro do Magritte que se chama A Reprodução Interdita. E neste quadro que está aqui na tela, se vocês repararem, tudo está refletido, menos o homem. O livro está refletido. E este livro, curiosamente, foi um livro escrito por Edgar Allan Poe e a premissa do livro é que há alguém que se tenta passar pelo autor enquanto criador daquele enredo. Portanto, há aqui um outro sujeito que não é o sujeito real e que cria uma impressão de reflexo da realidade que não é verdade. Pois isto acontece, este senhor que não está refletido na sua totalidade, há aqui uma impressão de reflexão que não existe, também acontece em nós. Esta ideia do outro, da impressão do outro nem sempre ser o espelho que pensamos ser da nossa realidade ou de si mesmo, o facto da ideia do espelho ser muitas vezes uma reflexão óbvia e outras vezes ser o completo oposto. Pensamos no espelho também como uma extensão de nós. Ou seja, o que eu vejo ao espelho não é só eu, mas uma extensão do que eu sou. E é importante falar então deste livro, que é escrito por uma sul-coreana, a Suzy Lee, um livro que eu já tenho nas minhas estantes há muitos anos. E este livro é em si um grande explicador de toda esta conversa sobre o espelho. O livro, como vocês conseguem ver, por meio de um espelho como símbolo convergente para a sua imagem refletida ou para uma antropologia dos gestos, pode ser algo mais do que uma percepção visual e fisiológica de si mesmo.
entendendo o olho como órgão do corpo humano. A partir do momento em que a fronteira entre os mundos pode ser ultrapassada, aquela imagem especular, estagnada do sujeito pode ser, enfim, superada. A superação do que vemos nesta imagem, neste espelho, é facilitador do nosso entendimento de que o espelho em si não é só um objeto. O espelho é toda uma subjetividade inerente ao ser humano. E ele nem sempre vai fazer o que nós queremos que ele faça. Porque nem da nossa própria imagem nós somos detentores e detentoras. Há certas particularidades interessantes também e outras dicotomias do espelho, por exemplo, entre a angelicalidade e a perversidade do espelho. Por exemplo, muitos dos seres sobrenaturais da literatura, do cinema, eles por não terem alma, eles não se conseguem olhar ao espelho. Mas a ideia de perversão e a ideia de imagética do real, acima de tudo, e por mais exemplos que possamos dar, que eu já vou dar outros, está inerentemente a imagem do espelho ligada a alguém específico. É às mulheres. A ideia no Ocidente do espelho ligado à mulher vem já desde a Grécia Antiga, o espelho enquanto artefacto que estava constantemente nas mãos das mulheres, e isso permaneceu, por exemplo, no Renascimento com a ideia de veritas, aquela ideia de temporalidade, de futilidade, de leveza também, a aproximação da morte, o espelho enquanto símbolo que se carrega nas mãos da mulher para que ela olhe para si, para que ela se veja presente através de uma imagem refletida. Mas esta ideia de veritas, destas obras artísticas que têm uma certa leveza, temporalidade, vaidade inerente a elas, nem sempre foi assim. O espelho nas mãos da mulher também carrega simbologias fortíssimas. Pensem, por exemplo, na Jane Eyre. A Jane Eyre, o livro da Charlotte Brontë, é um livro que mostra que a mulher, olhando-se ao espelho, ela pode ver uma transformação e passar por um processo catártico também, de identidade quanto às experiências vividas. E, portanto, apesar de na literatura, porque a literatura e as obras artísticas tiveram um impacto maior nas mãos de homens, porque às mulheres estava interdita muita da criação artística até há pouco tempo, e isto falo no Ocidente, fez com que os homens ilustrassem a figura feminina como mais leviana e mais vaidosa, e o espelho então sempre com essa característica inerente. Mas reparem que nem sempre foi assim. Veja-se, por exemplo, a Jane Eyre, escrita por uma mulher, em que o espelho aqui cria uma dimensão de transformação muito distinta. E outros exemplos atinentes a espelhos e a arte, se pensarmos, por exemplo, no Renascimento, ali depois também no Barroco, lembram, por exemplo, do Velázquez no quadro de Toilet of Venus, que vou colocar aqui na tela. Há aqui um jogo entre o reflexo pleno e a procura de um outro. Se repararem, há uma procura do espectador, que procura alguém para além daquela pessoa que mira ao espelho. E a procura incessante pela outra pessoa, pela alteridade, pela extensão de nós, não só pela nossa própria reflexão ou reflexo, é também um jogo muito interessante que se faz neste quadro. E na arte contemporânea também temos exemplos disto, no trabalho fotográfico, self-portrait ou autorretrato da Ilse Bing. Também temos muito esta ideia da procura de um espectador do outro, da nossa alteridade, da nossa extensão, não só o nosso próprio reflexo no espelho. Mas retomando a ideia de que as mulheres e os espelhos são codependentes ao longo da história artística, o John Berger, no seu livro Modos de Ver, Ways of Seeing, ele fala-nos exatamente disto. Ele fala-nos desta inerente codependência da mulher com o espelho e o facto de a mulher saber-se enquanto pessoa e enquanto estética e imagem através de um espelho.
Porque neste mundo patriarcal o homem age e a mulher aparece. O homem olha para a mulher e a mulher vê-se a ser olhada. O espelho enquanto uma obsessão para se compreender, para saber o que é que ela significa neste mundo, como é que ela se vai apresentar, como é que ela, em comparação com outras mulheres, quais são as suas valências físicas. E, portanto, esta ideia de obsessão com o espelho, segundo o John Berger, tem muito a ver com a dominação patriarcal face à mulher, face à sua imagem. Esta ideia de mercantilização do corpo da mulher, em que a mulher é um objeto do imaginário público que necessita sempre de aprovação face à sua aparência. E por isso é que ela também trata muitas vezes as outras mulheres de forma pouco amistosa, exatamente por causa deste reflexo que implica também uma alteridade inimiga. E é engraçado porque, por exemplo, há na literatura elementos ilustrativos de como o espelho também pode ser uma procura de beleza e de poder incessantes, infindáveis. Mas aqui já nas mãos de personagens masculinas. Temos o Narciso, que foi representado em várias obras diferentes ao longo da história, mas, por exemplo, em Ovídio. Depois temos, por exemplo, o Ricardo II, Shakespeare, ou até Dorian Gray, de Oscar Wilde. Estes homens todos também recorrem à imagética do reflexo do espelho, desta nossa miragem, para uma procura de algo, de um objetivo de poder, de beleza, bastante concretos. E, portanto, nessa medida, a passividade da mulher em relação ao espelho não é que ela seja na totalidade da obra artística, mas em comparação para os elementos que consideramos em relação às personagens masculinas, a mulher de facto tem mais. Tem uma maior probabilidade ao longo da história a sua codependência com o espelho de ser, de um ponto de vista criado por um homem, de vaidade e de futilidade, enquanto o homem já é uma preocupação por algo maior. Mas, como vos dei o exemplo da Jane Eyre, dentro de tantos outros, nem sempre foi assim, e a Jane Eyre é do século XIX. E se há coisa que o espelho nos traz também, é que quando o miramos, quando o olhamos, nós vemos o que queremos ou não ver, mas há algo que subjaz a toda esta questão, é a inacessibilidade dos outros perante a imagem vista. Quando eu me olho ao espelho, eu estou à procura de algo e, portanto, a imagem que eu obtiver, ela vai ser inacessível às outras pessoas que estiverem ao meu redor. E essa ideia de inacessibilidade está muito presente num quadro que é icónico da história da arte, que é Las Meninas, do Velázquez. Michel Foucault, ele gostou muito deste quadro, dissertou muito sobre este quadro, e eu vou colocar o quadro na tela para verem com atenção, porque realmente tem todo um pormenor que pode escapar ao olhar. E aqui há um espelho que aparece no fundo e pode ser confundido com um quadro, não é? E a pintura em si coloca-nos como espectadores, portanto, somos levados a questionar se apenas observamos a obra ou se também somos observados pela obra, não é? E em vez de girar em torno de objetos visíveis, esse espelho está a atravessar o campo da representação e negligencia o que aí pode captar e restitui a visibilidade ao que permanece fora do olhar. E as figuras do espelho já agora são o reflexo do rei Filipe IV e da rainha Maria da Áustria, que são praticamente os objetos iniciais da pintura, não é? O espelho aqui, portanto, traz esta ideia que eu vos falei da inacessibilidade para qualquer outra personagem no quadro além de nós, que também quase nos tornamos personagens, não é? E este é um dos pontos centrais do quadro. O reflexo do espelho não é importante, porque é um reflexo visto apenas por nós e pelos outros objetos do quadro. E a verdade é que aqui, ligando a este quadro, nós podemos perceber que o espelho se torna todo ele a subjetividade em si, não só um elemento objetivo. Mas uma coisa é certa, o espelho normalmente não nos diz quem nós somos, somente o que aparentamos naquele momento. E por isso é que a literatura enquanto espelho, a arte em geral enquanto espelho, elas são catárticas e elas são transformadoras. Porquê? Porque nós passamos aquela fronteira da Alice, do País das Maravilhas, para um lugar imaginário que não é automaticamente excludente da nossa realidade. Mas a arte, ela espelha muitas experiências e muitas realidades.
mas espelha também a limitação do que nós somos, a limitação do que nós conhecemos. E nós, com a arte, nós não vemos um espelho só de uma realidade ou da extensão de nós mesmas ou da procura da alteridade do outro. Nós vemos todo um mundo que não conseguiríamos ver refletido sem a experiência do outro. A arte descortina a inacessibilidade, por exemplo, do quadro das meninas do Velázquez. A arte descortina as limitações inerentes à nossa própria vida e experiência e faz-nos ver refletido um mundo que, por nós, nunca iríamos conhecer. Espero que tenham gostado do vídeo e até ao próximo!